o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu, o chamado da criatura em ordem e em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da vontade divina, volume 2. Trecho do dia 10 de março de 1899. O Senhor mostra muitos castigos. Estando em meu estado habitual, se mostrou meu Jesus sempre amoroso, amargo e aflito, e disse-me: minha filha, minha justiça tornou-se pesada demais, e há muitas ofensas que os homens me cometem, o que não posso mais apoiá-los. Portanto, a foice da morte está prestes a colher muito, e de repente por doenças. E depois há muitos castigos que derramarei sobre o mundo, que serão uma espécie de julgamento. Quem pode dizer os muitos castigos que ele me mostrou e a maneira como eu fiquei aterrorizada e assustada? Minha alma é tanta dor que sinto que acho melhor passar em silêncio. Eu continuo a dizer, porque a obediência não quer. Então pareceu-me que vi as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava o chão. Cidades sitiadas por inimigos que não pouparam nem crianças. Os inimigos me pareciam tantas fúrias que saíram do inferno que não respeitarão nem igrejas nem padres. O Senhor parecia estar enviando um castigo do céu, o que não posso dizer. Só me pareceu que todos receberemos um golpe mortal. E quem permanecerá vítima da morte e quem se recuperará. Também me pareceu ver as plantas secas e muitos outros males que devem ocorrer sobre as colheitas. Ó Deus, que dor ver essas coisas e ser forçada a mostrá-las. Ah, Senhor, apazigua-se. Espero que seu sangue e suas feridas sejam nosso remédio. Ou os castigos os derramam sobre esse pecador, porque eu sou digna deles. Caso contrário, me leve, porque então você estará livre para fazer o que quiser. Mas enquanto eu viver, farei o possível para me opor a você. Fiat. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus Luísa Picarreta, a filha da vontade divina, volume 2. Trecho do dia 13 de março de 1899. Toda a criação fala do amor de Deus pelo homem e o ensina como deve amar. Naquela manhã, o amado Jesus não foi mostrado de acordo com toda a afabilidade e doçura de sempre, mas severo. Minha mente sentiu isso em um mar de confusão e minha alma ficou tão aflita e aniquilada, especialmente pelas punições vistas dos últimos dias. Ao vê-lo nesse aspecto, não ousei dizer nada a ele. Olhamos um para o outro, mas em silêncio. Ó Deus, que pena! Quando em um momento vi também o confessor, e Jesus, enviando um raio de luz intelectual, disse estas palavras: caridade. A caridade nada mais é de uma saída do ser divino. E eu espalharei essa saída por toda a criação, de modo que toda a criação fala do amor que trago ao homem e toda a criação ensina como ele deve ser. Me amar, começando por ser a maior e até a menor flor do campo, está vendo? E a flor do campo diz ao homem, com seu doce cheiro, e sempre olhando para o céu, ela diz: tento fazer uma homenagem ao meu Criador. Você também. Deixe que todas as suas ações sejam perfumadas, sagradas. Contudo, não faça isso com o mau cheiro de suas ações. Ofende meu Criador.
Ó homem, a pequena flor repete, não seja tolo a ponto de manter os olhos fixos na terra, mas levante-os para o céu. Viu? Lá em cima está o seu destino, sua terra natal. Lá em cima é seu Criador esperando por você. A água que flui continuamente sob nossos olhos também nos diz: veja, da escuridão eu saí e tenho que correr por muito tempo. Até quando venho me enterrar no lugar de onde vim? Você também, ó homem, corra. Mas corra para o seio de Deus, de onde você saiu. Por favor, não corra pelos caminhos tortuosos, pelas estradas que te levam ao precipício. Caso contrário, ai de você. Até os animais mais selvagens também nos exortam. Veja, ó homem, como você é um ser selvagem por tudo que não é Deus. Veja, quando vemos que alguém se aproximando de nós, com nossos rugidos vamos colocar tanto medo nele que ninguém ousa se aproximar e perturbar nossa solidão. Você também, quando cheira as coisas terrenas ou suas paixões violentas, elas fazem você se enlamear e faz você cair no precipício das falhas, com os rugidos de sua oração e com a retirada das ocasiões em que se encontra, você será salvo de todo perigo. Então, de todos os seres humanos, que dizer todos eles seria muito longo? Com voz unânime, eles ressoam entre eles e repetem para nós as criaturas do céu e da terra. Veja bem, ó homem, por amor a você, nosso Criador criou a todos nós. Para o seu serviço existimos, e você não é tão ingrato? Ame, rezamos por você. Ame, repito para você, ame nosso Criador. Depois disso, meu amável Jesus me disse: é tudo o que quero. Amar a Deus e ao meu próximo por sua causa. Veja o quanto eu amei o homem, e ele é tão ingrato. Como você quer que eu não os castigue? No mesmo ato, pensei ter visto um terrível granizo e um terremoto que deve causar danos notáveis, a ponto de destruir plantas e homens. Então, com toda a amargura da minha alma, disse-lhe: meu sempre amável Jesus, por que agora está indignado? Se o homem é ingrato, a malícia não é tanto quanto a fraqueza. Oh, se eles te conhecessem um pouco, oh, como seriam humildes! Portanto, acalme-se. Pelo menos eu recomendo você, Corato, e aqueles que me pertencem. No ato de dizer isso, pareceu-me que até algo aconteceria. Comparado ao que acontecerá em outros países, aqui não será nada. Fiat. Livro do céu. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 2. 14 de março de 1899. A maldade do homem força a Deus a puni-lo. Hoje de manhã, meu doce Jesus, carregando-me junto com ele, mostrou-me a multiplicidade de pecados cometidos e que eram tantos e tantos que é impossível descrevê-los. Vi também no ar uma estrela de tamanho enorme, e em sua redondeza continha fogo e sangue pretos. Inspirou tanto medo e terror ao olhá-la, que parecia que a morte era menos ruim do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares, você pôde ver os vulcões, que abrem outras bocas, também devem inundar os países. Podia-se ver também pessoas sectárias de outras religiões que queriam incendiar-se. Enquanto eu via isso, meu adorável, mas aflito Jesus me disse: você viu quanto eles me ofendem e o que eu mantenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto ele dizia isso, nós dois nos retiramos para a cama e vimos que nesse retiro de Jesus os homens começaram a fazer mais ações ruins, mais assassinatos e, em uma palavra,
eu parecia ver pessoas contra pessoas. Quando fomos retirados, Jesus parecia estar se colocando no meu coração e começou a chorar e soluçar, dizendo: Ó cara humanidade, como eu te amei! Se você soubesse o quanto lamento ter que te punir, mas minha justiça me obriga a isso. Ó cara humanidade, ó cara, o quanto eu choro e me arrependo do seu destino. Então ele deu vazão às lágrimas e novamente repetiu essas palavras. Quem pode dizer a dor, o medo, o tormento que foi causado na minha alma, especialmente ao ver Jesus assim, tão aflito e chorando? Fiz o máximo que pude para esconder minha dor. Para consolá-lo, ele disse: Senhor nunca castigará os homens. Santo Esposo, não chore como você fez nos outros tempos, assim fará agora. Você se derramará em mim, me fará sofrer e assim sua justiça não o forçará a castigar o povo. E Jesus continuou a chorar e eu repeti: Mas ouça-me um pouco. Você não me colocou nesta cama porque eu era vítima de outras pessoas? Talvez eu não estivesse pronta para sofrer as outras vezes para salvar as criaturas. Por que você não me escuta agora? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmou de chorar. Então, incapaz de resistir por mais tempo, eu também quebrei as lágrimas, dizendo-lhe: Senhor, se sua intenção é punir os homens, nem minha alma vai aguentar ver as criaturas sofrerem tanto. Portanto, se você realmente quer enviar os flagelos e meus pecados não me fazem mais merecer sofrer no lugar deles, em vez de outros, eu quero ir para o céu. Não quero mais ficar nesta terra. Então o confessor veio e, tendo recebido o chamado à obediência, Jesus se retirou e assim terminou. Na manhã seguinte, continuei a ver Jesus no meu coração retraído e vi que as pessoas dentro do meu coração vieram e o pisotearam e colocaram sob seus pés. Fiz o máximo que pude para libertá-lo e Jesus, voltando-se para mim, disse: Vê até onde chega a ingratidão dos homens? Eles mesmos me forçam a puni-los. Nem que eu seja capaz de fazer o contrário. Sem que eu seja capaz de fazer o contrário. E você, minha querida, depois de me ver em tanto sofrimento, suas cruzes lhes serão mais queridas e suas tristezas se deleitarão. Livro do céu, o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 2. Trecho do dia 18 de março de 1899. A caridade é simples. Hoje de manhã, meu amado Jesus continuou sendo visto de dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais bonito, tomei coragem e comecei a rezar, para que ele não enviasse tantos castigos. E Jesus me disse: O que move você, minha filha, a orar comigo para que eu não castigue as criaturas? E eu respondi imediatamente: Porque são suas imagens, e tendo as criaturas para sofrer, você quem viria a sofrer. E então Jesus, com um suspiro, me disse: A caridade é tão querida para mim que você não consegue entender. A caridade é simples, como o meu ser, que, embora imenso, também é muito simples, tanto que não há parte em mim que não penetre. Assim, a caridade, por ser simples, se espalha por toda parte. Não tem consideração por ninguém, amigo ou inimigo, cidadão ou estrangeiro, que todos amem. Livro do céu, o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta.
Trecho do dia 19 de março de 1899. O diabo pode falar de virtude, mas ele não pode infundi-la na alma. Hoje de manhã, enquanto Jesus se mostrava, eu ainda temia que ele não fosse realmente Jesus, mas sim o demônio que queria me enganar. Depois que fiz os protestos de sempre, Jesus me disse: Filha, não tenha medo, eu não sou o diabo. E então isso, se ele fala de virtudes, é uma virtude colorida, não uma virtude verdadeira. E nem tem a virtude de infundi-las na alma, mas apenas de falar sobre elas. E se às vezes mostra que deseja praticar um pouco de bem, não está perseverando, e no ato mesmo que a alma faça esse pouco de bem, a alma é fraca e agitada. Somente eu tenho o poder de me infundir no coração, de permitir que as virtudes sejam praticadas e de fazê-las sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. E então, quando o diabo foi em busca da virtude, sua caça é os vícios. Portanto, não tenha medo, fique tranquila. Livro do Céu, Diário da Serva de Deus Luísa Picarreta. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas, o chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Trechos do dia 20 de março de 1899. O mundo foi reduzido a um estado tão triste, porque perdeu sua subordinação aos líderes, primeiro a Deus. Esta manhã Jesus me transportou para fora de mim e me mostrou muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor Jesus sofreu! E vendo-o sofrer muito, implorei que me compartilhasse suas amarguras. Mas como ele ainda quer punir o mundo, Jesus não quis derramar essas amarguras em mim. Mas depois de orar e repassar, ele derramou um pouco, pelo contentamento que ele iria sentir. Depois, levantando-se um pouco, ele me disse: a causa que o mundo reduziu a esse triste estado é a de ter perdido a subordinação aos líderes. E como a primeira cabeça é Deus, a quem eles se rebelaram primeiramente, consequentemente, eles também perderam toda a sujeição e dependência também da igreja, das leis e de todos os outros que se chamam líderes. Ah, minha filha, o que acontecerá com membros tão infectados por esse mau exemplo dado por aqueles que se dizem líderes, ou seja, pelos superiores, pelos pais e por tantos? Ah, eles chegaram a tal ponto que nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes mais serão conhecidos como líderes novamente. Esses membros serão como tantas víboras que se envenenarão uns aos outros. Portanto, você vê como são necessárias punições nesses tempos e a morte quase destrói essa raça de pessoas, para que os poucos que restarem aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Então, deixe-me fazer isso. Não quero me opor a fazer as pessoas me castigarem. Livro do Céu, o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, trecho do dia 31 de março de 1899. O valor dos empréstimos vencidos. Hoje de manhã, meu adorável Jesus se viu crucificado e, depois de ter comunicado suas dores, me disse: muitas são as feridas que me fizeram sofrer na minha paixão, mas uma era a cruz. Isso significa que existem muitas maneiras pelas quais eu atraio as almas à perfeição. Mas uma é a cruz, no qual essas almas devem se unir. Portanto, errado que no céu não há mais nada que somente fazê-las serem abençoadas para sempre. Então ele acrescentou: olha um pouco.
Uma é a cruz, mas de várias madeiras possuem as cruzes. Isto significa que no céu também tem vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosas. E na medida do sofrimento sofrido aqui na terra, mais ou menos pesado, esses postos no céu serão distribuídos. Oh, se todos soubessem a preciosidade do sofrimento, competiriam por quem mais queria sofrer. Mas essa ciência no mundo não é conhecida. Portanto, abominam tudo o que pode torná-los cada vez mais ricos no céu. Livro do céu. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Volume 2, Serva de Deus, Luísa Picarreta. 3 de abril de 1899. Humildade sem confiança é uma virtude falsa. Depois de passar vários dias de privação e lágrimas, me vi confusa e aniquilada em mim mesma. No meu interior continuei dizendo: diga-me, meu Deus, por que você se afastou de mim? Onde te ofendi que você não se mostra mais, e se você se mostra está quase fúnebre e silencioso? Peço-te, não me faça esperar novamente, porque meu coração não aguenta mais. Finalmente, Jesus se mostrou um pouco mais claro e, vendo-me tão aniquilada, ele me disse: se você soubesse o quanto eu gosto da humildade. A humildade é a menor planta que se pode encontrar, mas seus galhos são tão altos que chegam ao céu, torcem ao redor do meu trono e penetram no meu coração. A planta pequena é a humildade, os galhos que administram isso, e a planta é a confiança. De modo que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. Humildade sem confiança é uma virtude falsa. Pelas palavras de meu Jesus, vemos que meu coração não foi apenas aniquilado, mas também um pouco desencorajado. Livro do Céu, volume 2. O reino da vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da vontade divina. Trecho do dia 5 de abril de 1899. Como Jesus me mantém na sombra de seu amor. Minha alma continuou em sua aniquilação e com medo de perder o doce Jesus, quando em um instante, de repente, ele se mostrou e me disse: eu mantenho você na sombra da minha caridade, de onde, à medida que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém escondida em toda parte, em tudo. Do que você tem medo? E como posso deixá-la enquanto a mantenho tão afundada no meu amor? Enquanto Jesus estava dizendo isso, eu queria dizer a ele, porque ele não apareceu de acordo com o habitual. Mas Jesus desapareceu imediatamente e não me deu tempo para dizer a ele nenhuma palavra. Ó Deus, que pena! Trecho do dia 7 de abril de 1899. Quero fazer de você um objeto de meu prazer. Luísa se recompõe com Jesus e diz: quero fazer de você um objeto do meu prazer. O mesmo estado continua, mas especialmente nesta manhã eu passei muito amargamente. Quase perdi a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar! Era apenas a última hora do dia e Jesus ainda não estava vindo. Oh Deus, o que fazer? Meu coração estava com tanta dor e palpitando continuamente, com tanta força que senti uma agonia mortal. No meu interior eu disse a ele: meu bom Jesus, você não vê que sinto que estou perdendo a vida? Diga-me pelo menos como eu posso passar sem você, como posso viver. Embora eu seja ingrata em tantas graças, ainda assim te amo, já que lhe ofereço essa dor mais amarga da sua ausência para reparar a minha ingratidão. Mas venha, tenha Jesus paciência. Você é tão bom, não me faça esperar, mas venha.
Ah, você também não conhece a si mesmo. Que tirano cruel é o amor, que não tem compaixão de mim. Enquanto eu estava nesse estado doloroso, Jesus veio com toda a compaixão e me disse: Aqui estou, sem mais chorar, vem a mim. Em um instante me vi fora de mim, junto com ele, e o observei, mas com medo de perdê-lo novamente. Essas lágrimas correram dos meus olhos em uma veia amarga. Jesus continuou me dizendo: Não chore mais. Você vê um pouco do que estou sofrendo. Olhe para minha cabeça, os espinhos penetraram tanto por dentro que não aparecem mais para fora. Veja quantos cortes e sangue cobram meu corpo. Chegue mais perto e me dê um alívio. Ao lidar com as dores de Jesus, esqueci um pouco das minhas. Oh, como foi doloroso ver aqueles espinhos tão encarnados por dentro da cabeça dele que mal podiam ser puxados. Enquanto eu fazia isso, Jesus reclamou. Tanta foi a dor que ele sofreu. Depois de quebrar toda a coroa de espinhos, juntei-a, e sabendo que o maior prazer que pode ser dado a Jesus é sofrer por ele, peguei e enfiei na minha cabeça. Então, um por um, ele se fez beijar as feridas e, de alguma forma, ele queria que eu sugasse o sangue. Eu estava tentando fazer o que ele queria, mas em silêncio total. Quando a Santíssima Virgem apareceu e me disse: Pergunte a Jesus o que ele quer fazer com você. Não ousei, mas minha mãe pediu que eu fizesse, e para agradá-la coloquei meus lábios perto do ouvido de Jesus e calei a boca em silêncio. Perguntei-lhe: o que você quer fazer comigo? E ele respondeu: Quero fazer de você um objeto do meu prazer. E no próprio ato de dizer essas palavras, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Livro do Céu, volume 2. O reino da vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Trecho do dia 9 de abril de 1899. Jesus restaurador de sua privação. Hoje de manhã Jesus se mostrou e me levou para a minha igreja. Ali acontecia a Santa Missa e fiz a comunhão das mãos do próprio Jesus. Depois me abracei aos seus pés com tanta força que não consegui mais abandoná-lo. O pensamento das dores dos dias passados, que foram de privação de Jesus, me fez temer tanto que eu o perderia novamente, que aos seus pés eu me agarrei e disse o quanto ele me fez sofrer, esperando a sua volta. Jesus me disse: Entre em meus braços. Quero restaurar você das dores que sofrestes estes dias. Quase não me atrevi a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me pegou, abraçou-me e disse: Não tenhas medo. Não te deixarei. Hoje de manhã quero contê-la. Virei e estarei com você em custódia. E então nós dois nos retiramos sob custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Agora ele me beijou e eu a ele. Agora descansei nele, Jesus em mim. Agora vi as ofensas que ele recebeu e fiz atos de reparação contra as várias ofensas. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanto que só aterroriza pensar. Mas enquanto eu fazia isso, Jesus me mostrou o confessor que veio me chamar a mim. E Jesus me disse: Chega agora, vá, porque a obediência está chamando você. E assim pareceu-me que a alma retornou ao corpo e, de fato, o confessor me chamou à obediência. Trecho do dia 12 de abril de 1899. Jesus disse: Há muito para mim estar no sacramento, quanto mais ainda no seu coração. Hipocrisia, profunda dor de Jesus. Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio imediatamente e me disse: Você é meu tabernáculo. Tanto é para mim estar no sacramento, tanto quanto em seu coração. Já em você há outra coisa a mais: poder participá-la de minhas dores e tê-la junto comigo, vítima viva diante da justiça divina, o que não encontro no sacramento. E enquanto ele estava dizendo essas palavras, ele se trancou dentro de mim. De pé dentro de mim, Jesus agora me fez sentir os espinhos.
agora as dores da cruz, os cuidados e sofrimentos do coração. Ao redor de seu coração, viu um emaranhado de ferroadas, que fizeram Jesus sofrer muito. Ah, quanta dor me fez vê-lo em tanto sofrimento! Eu teria gostado de sofrer tudo, em vez de fazer meu doce Jesus sofrer, e de coração eu pedi que ele me desse dor, que eu sofresse. E Jesus me disse: minhas filhas, as ofensas que mais perfuram meu coração são as missas sacrilegiosamente ditas e as hipocrisias católicas. Quem pode dizer o que eu entendo nessas duas palavras? Pareceu-me mais que externamente vemos que o amamos, que o Senhor é louvado, mas internamente temos veneno pronto para matá-lo. Externamente, vemos que queremos a sua glória, sua honra, mas internamente buscamos a nossa honra apenas, e somente a nossa própria estima. Todas as obras feitas com essa hipocrisia, mesmo nas mais sagradas obras, são tudo envenenadas, que amarguram o coração de Jesus. Livro do Céu, volume 2. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Trecho do dia 16 de abril de 1899. Preparação para a comunhão. Ofensas feitas a Jesus. Estando no meu estado habitual, Jesus me convidou para dar uma volta e ver o que as criaturas fazem. Eu disse a ele: meu adorável Jesus, não quero me virar e ver tantas ofensas que te fazem. Vamos ficar aqui os dois juntos? Mas Jesus insistiu que ele queria isso. Então, para contentá-lo, eu disse a ele: se você quer sair, antes entremos em alguma igreja, porque lá, ao menos, há menos ofensas que fazem a você. E assim fomos a uma igreja católica, mas mesmo lá ele se ofendeu, mais do que em outros lugares até. Não porque haja mais pecados nas igrejas do que no mundo, mas porque são ofensas feitas por seus entes mais queridos, pelos próprios que deveriam colocar corpo e alma para defender a sua honra e a sua glória. Portanto, ele chegou a ofender mais dolorosamente ao seu adorável coração. Então vi almas piedosas, que não estavam bem preparadas para a comunhão, por pequenas coisinhas do nada. A mente delas, em vez de pensar em Jesus, pensava em seus pequenos distúrbios, em tantas coisas minúsculas, e esse era o artifício delas. Quanta dor essas pessoas causaram a Jesus e quanta compaixão elas mesmas fizeram. Pois elas cuidam de tantas coisas, tantas minúcias interiores, e entretanto não se sentiam bem em olhar para Jesus. Jesus me disse: minha filha, quanto essas almas impedem que a minha graça desça nelas. Não olho para a minúcia e suas preocupações insignificantes, mas somente para o amor com que elas se aproximam, e elas me fazem perder nesses pormenores detalhes, que são mais fortes nelas do que me amar. Mas o que é pior é que essas almas, que são minhas filhas, meus católicos, se perturbam tanto, perdem muito tempo, gostariam de ficar com os confessores durante todas as horas para dizer todas essas culpas que eles sentem, essas dúvidas e pequenas coisas deles, mas nunca colocam suas mãos para trabalhar como bons e corajosos filhos. O que dizer então, filha, de certos padres destes tempos? Pode-se dizer que eles operam quase satanicamente, tornando-se assim um ídolo para as almas. Sim, dos meus filhos, meu coração é mais trespassado ainda por causa dos sacerdotes. Porque se mais os outros me ofendem as partes do meu corpo, mais o que me ofende as partes mais sensíveis, mesmo no íntimo do coração. Quem pode dizer a agonia de Jesus? Ao dizer essas palavras, ele chorou amargamente. Fiz o máximo que pude para sentir pena dele e repará-lo, mas enquanto fazia isso, nos retiramos. 21 de abril de 1899. Jesus, o pobre dos pobres. Esta manhã, estando em meu estado habitual, em um momento eu me encontrei em mim mesma, mas sem poder me mexer. Quando entendi que alguém entrou no meu quarto e depois fechou a porta novamente,
e senti que ele estava se aproximando da minha cama. Em minha mente, pensei que alguém havia entrado furtivamente sem que ninguém da família o tivesse visto e penetrou no meu quartinho. Pensei, quem sabe, o que ele poderia fazer comigo. Tanto medo eu senti que o sangue veio congelar em minhas veias e tremi por toda a parte. Oh Deus, o que fazer? Eu disse a mim mesma. A família não viu. Sinto-me entorpecida e não posso me defender nem pedir ajuda. Jesus, Maria, minha mãe, me ajude. São José, me defenda deste perigo. Quando soube que ele estava se levantando sobre a cama e se aconchegou perto de mim, foi tanto medo que abri os olhos e disse a ele: Diga-me, quem é você? Ele respondeu: Eu sou o pobre dos pobres. Eu não tenho onde ficar. Eu vim até você. Se você quiser me manter com você em seu pequeno quarto, veja, eu sou tão pobre que não tenho nem roupas, mas você cuidará de tudo. Eu olhei bem para ele, ele era um menino de 5 ou 6 anos, sem roupas, sem sapatos, mas extremamente bonito e gracioso. Eu respondi imediatamente: Para mim, eu ficaria feliz em mantê-lo, mas o que meu pai dirá? Não é que eu sou uma pessoa livre, que eu poderia não fazer o que eu quero, mas tenho meus pais que me impedem. Para vestir você, sim, posso fazê-lo com os meus pobres trabalhos. Farei qualquer sacrifício, mas é impossível mantê-lo aqui comigo. E então não tens um pai, nem uma mãe, nem tem nenhum lugar para ficar? Mas o menino respondeu amargamente: Eu não tenho ninguém. Oh, não me deixe correr mais. Deixe-me ficar com você. Eu não sabia o que fazer, como mantê-lo, e um pensamento me ocorreu: quem sabe que não é Jesus? Ou será que é algum demônio me perturbando? Então novamente eu disse a ele: Mas me diga a verdade, pelo menos, quem é você? E ele repetiu: Eu sou o pobre dos pobres. E eu respondi: Você aprendeu a rezar? Sim. Ele respondeu: Bem, faça isso. Eu quero ver como você fará isso. Então ele se marcou com a cruz. Eu adicionei: E você pode dizer a Ave Maria? Mas se você quiser que eu diga, vamos dizer juntos. Comecei a Ave Maria e ele disse junto. Quando uma luz pura se destacou de sua adorável testa, eu soube que o pobre dos pobres era Jesus. Em um momento, com a luz que Jesus me enviou, ele fez perder novamente os sentidos, me fez perder novamente os sentidos e me tirou de mim. Eu me vi toda confusa diante dele, especialmente pelas muitas repulsões, e imediatamente disse a ele: Meu querido, perdoe-me. Se eu te conhecesse, não teria proibido sua entrada. E então, por que você não me disse que era você? Eu tenho muitas coisas para lhe dizer. Eu teria lhe dito, não teria perdido tempo com tantas inutilidades e medos. Então posso te guardar livremente, porque você não deixa ninguém te ver. Mas enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu e deixou-me triste, por não ter dito nada do que eu queria lhe dizer. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus Luísa Picarreta. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Trecho do dia 23 de abril de 1899. Os louvores e desprezo dos outros. Hoje fiz a meditação sobre os danos que podem chegar às nossas almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto eu fazia meu exame de consciência para ver se havia em mim a satisfação de louvores humanos, Jesus se aproximou de mim e me disse: Quando o coração está cheio de autoconhecimento, os louvores dos homens são aquelas ondas do mar, que não causam dano nem deixam nada. Então, quando o humano elogia, o elogio aproxima-se do coração, mas encontrando-o cheio e bem cercado por fortes paredes de autoconhecimento, esses voltam ao remetente, sem causar danos à alma. Portanto, você deve ter cuidado com isso, que os louvores e desprezo das criaturas são prejuízo a quem pouco se conhece. Trecho do dia 26 de abril de 1899. As almas desapegadas. Enquanto hoje meu amante Jesus se mostrou para mim, pareceu-me que ele estava me enviando tantos lampejos de luz que todos me penetraram. Quando em um instante nos encontramos, eu fora de mim, e juntos encontramos o confessor.
E eu imediatamente orei ao meu amado Jesus para dar um beijo no confessor e ficar um pouco nos braços dele. Para me agradar, imediatamente ele beijou o confessor no rosto, mas sem querer me deixar. Fiquei muito angustiada, dizendo: meu querido, não era minha intenção que você beijasse o rosto, mas a boca dele, para que, tocado por seus lábios puros, ele permaneça santificado e fortalecido na sua fraqueza. Dessa maneira, ele poderá proclamar mais livremente a palavra sagrada e santificar os outros. Peço-lhe que me agrade. Assim, Jesus menino deu outro beijo em sua boca e depois disse: estou tão satisfeito com as almas que se separam de tudo, não apenas no afeto, mas também no efeito. Vendo eles, estão se despindo de tudo, então minha luz os atravessa e se torna com eles como cristais, que a luz do sol não encontra um impedimento para penetrar neles, como em outras coisas materiais. Ele disse então, eles acreditam que se despem, mas ao contrário, passam a vestir não apenas coisas espirituais, mas também corporais, porque minha providência tem um cuidado especial e cuidadoso por essas almas desapegadas. Minha providência as oculta em tudo, e acontece que nada tem, mas tudo possui. Depois disso, nos retiramos do confessor e encontramos muitas pessoas religiosas que pareciam ter todo o objetivo de trabalhar para fins de interesses próprios. Jesus, passando entre eles, disse: ai daquele que trabalha com o propósito de comprar moedas, adquirir ganhos, vantagens humanas ou materiais. Você já recebeu seu salário então nesta vida? O confessor, que sentia uma dificuldade em seus discursos e após o beijo que recebeu de Jesus, ficou completamente livre dessa fraqueza. Trecho do dia 17 de maio de 1899. Como todo o céu é sombreado na igreja. Naquela manhã, Jesus chegou muito compassivo. Ele estava tão aflito e sofrendo que não me atrevia a fazer perguntas. Nos entreolhamos em silêncio. De vez em quando ele me dava um beijo e eu dava um beijo nele. E assim ele seguiu várias vezes para se fazer visto. Na última vez ele me mostrou a igreja dizendo estas palavras precisas. Na minha igreja, todo o céu é representado, visto que no céu um é a cabeça, que é Deus, e muitos são santos de diferentes condições, ordens e méritos. Portanto, em minha igreja representa todo o céu, que um é a cabeça, que é o Papa, e mesmo na trincheira que sua Santíssima Trindade envolve sua própria cabeça, e há muitos membros que dependem dessa cabeça, isto é, as dignidades diferentes, as ordens diferentes, superiores e inferiores, do menor ao maior. Todos servem para embelezar minha igreja, e cada um de acordo com sua posição, para o cargo compartilhado com ele, com o cumprimento exato das virtudes, para dar a si mesmo em minha igreja o esplendor muito oloroso, cheiroso, de modo que a terra e o céu permanecem perfumado e iluminado, e as pessoas continuam tão atraídas por esta luz e este perfume, que é quase impossível não se render à verdade. Desde que você considere, então, aqueles membros infectados da minha igreja, que em vez de dar luz, produzem trevas, quanta agonia eles causam na minha igreja. Enquanto Jesus estava dizendo isso para mim, vi o confessor próximo a ele. Jesus, com seu olhar penetrante e fixo, olhou. Depois, voltando-se para mim, ele me disse: quero que você tenha total confiança no confessor, mesmo nas menores coisas, tanto que entre eu e ele você não deve ter nenhuma diferença, porque de acordo com a sua confiança e a fé que você empresta às suas palavras, então eu completarei para você. No ato em que Jesus disse essas palavras, lembrei-me de certas tentações do diabo que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança dos padres. Mas Jesus, com seu olhar vigilante, imediatamente me levou de volta, e no mesmo ato senti que a desconfiança foi tirada de dentro do meu interior. Que o Senhor seja sempre abençoado, que cuida tanto desta alma tão miserável e pecadora.